Gênesis capítulo 1, verso 14 até o verso de número 31. Vamos concluir aqui o quarto, o quinto e o sexto dia da criação. Assim nos diz a palavra de Deus, lendo aqui na Nova Almeida atualizada. E disse Deus, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E disse Deus, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, e eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era não apenas bom, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus querido, dá-nos graças, Senhor, não só para compreender, mas que essas verdades tão preciosas, estes fundamentos da nossa fé, das nossas vidas, da sociedade, de toda a existência, da criação, que isso, ó Deus, possa realmente ser verdades norteadoras para a vida de todos nós. O Senhor criou tudo e criou muito bem. O Senhor criou um mundo ordenado, perfeito, com um propósito magnífico. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque nós não surgimos do caos. Nós surgimos e existimos por intermédio de um Deus que pensou, que executou, que realizou todas as coisas de uma maneira muito plena, muito harmônica, perfeita para o louvor da sua glória. Então dá-nos esse entendimento, Senhor Deus, de nos curvar à revelação, e que diante de informações que têm como objetivo desconstruir estes fundamentos, que o Senhor nos dê a firme convicção de que nós preferimos, por razões lógicas e por uma questão de fé, ficar com aquilo que a Tua palavra diz a respeito de como tudo começou. E porque tudo começou. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? E amém. Irmãos, quando nós lemos Gênesis, e é bom a gente reforçar isso, nós precisamos entender que Deus não estava querendo apenas
reorientar a visão de um povo que saiu de uma cultura totalmente diferente daquela em que eles estavam, que era o Egito, onde eles viveram por mais de 400 anos, tendo entendimentos, compreensões antagônicas àquilo que Deus haveria de lhes ensinar. O objetivo não era apenas reorientar a visão ou a cosmovisão daquele povo, mas era de prepará-los também para entrarem numa outra terra cuja cultura não era muito diferente, que era a cultura cananeia. Então, tanto a cultura egípcia quanto a cultura cananeia era muito diferente, era divergente daquilo que Deus estava lhes ensinando. E lembrando que o povo ele está prestes a entrar nessa terra prometida. Então, Gênesis é escrito neste contexto, neste ambiente de preparação, em que eles estão próximo a chegar naquela terra prometida depois de passarem 40 anos no deserto. Então, é uma preparação, é uma reorientação, mas é também uma preparação para que o povo pudesse chegar na terra, e ao chegar naquela terra eles não absorvessem os valores e a cultura da terra de Canaã, que era totalmente também diferente daquilo que Deus havia ou estava ensinando ao povo. Então, temos aqui estas verdades preciosas, de modo que Gênesis funciona como uma introdução na qual se apresentam as bases para o maior líder de Israel, no caso aqui Moisés. Nós temos a preparação para um evento crucial que vai acontecer com o povo de Israel, que vai ser o Êxodo. Nós temos depois um momento determinante para este povo de Israel que haverá de ser formado, que é o Sinai, aquilo que acontece no Sinai. E nós temos também um futuro extraordinário e imediato que vai acontecer a Israel, que é a conquista de Canaã. Então, todas essas verdades, elas estão sendo construídas, não é? Esse fundamento, esta preparação para esse líder que é Moisés, esse evento crucial que é o Êxodo, esse elemento e acontecimento extraordinário que vai acontecer, porque a revelação de Deus, a palavra de Deus, ela vai ser colocada agora na mão do povo. Nós temos os 10 mandamentos e tudo que acontece naquele Monte Sinai, e nós temos esse grande momento da história desse povo, que é a entrada na terra prometida. Então, Gênesis está caminhando nessa direção de reorientação, de preparação, para que o povo pudesse realmente viver para a glória de Deus, do jeito que Deus assim ensina na sua palavra. De modo que nós falamos um pouco nos 3 primeiros dias, e aqui eu queria chamar a sua atenção para algo que é interessante nestas narrativas. Por exemplo, você tem que pegar o primeiro dia da semana e caminhar junto com o 4º dia da semana. Então funciona assim nesta narrativa, dentro dessa estrutura. O primeiro dia com o 4º, o segundo dia com o 5º, o terceiro dia com o 6º. No primeiro dia nós temos a luz, no 4º dia nós temos os luminares. No segundo dia nós temos o firmamento, nós temos as águas. No 5º dia nós temos o povoamento dessas águas, nós temos os peixes, nós temos as aves. No terceiro dia nós temos a terra e nós temos a vegetação. E no 6º dia, então, nós temos os animais e nós temos os seres humanos. Isso é intencional, nesta literatura hebraica, funciona assim. Então, primeiro dia com o 4º, segundo com o 5º, o terceiro com o 6º, para que você não ache que as coisas são distintas umas das outras, você tem que entendê-lo dentro dessa estrutura. Eu quero dar continuidade ao tema que nós começamos, que é falando sobre o Deus incomparável, e eu fiquei tentando estruturar isso aqui de maneira didática. Eu não consigo apenas ir falando a respeito do que está no texto, eu gosto de pensar a respeito de blocos de ideias a fim de facilitar o entendimento, o meu e de quem está me ouvindo também. Por isso que eu estruturei aqui em 3 lições para nós a respeito deste Deus incomparável. Do verso 14 até o verso 19, nós vamos falar sobre a criação que precisa e pode ser e deve ser admirada, mas ela não pode ser adorada. Verso 14 e 19. Do verso 20 a 23,
entendo que nenhuma criatura deve ser considerada maior do que o seu Criador, e eu vou explicar por quê. E depois nós temos uma terceira lição, que está aí do verso 20 a 24 até o verso 31, é que nenhuma criatura pode existir à parte do Criador. A dependência de toda a criação do seu Criador. Então, são 3 coisas que eu quero destacar aqui. Vejamos então, irmãos, esse Deus incomparável, lembrando que nós temos aqui um confronto direto com os entendimentos panteístas do povo que sai do Egito. Você não pode perder isso de vista. O povo viveu 400 anos no Egito, absorvendo a cultura do Egito, absorvendo o entendimento que lá se tinha de uma diversidade, de uma pluralidade de divindades, e nós já falamos algumas vezes a respeito deste entendimento que nós devemos ter, uma vez que aqui nós temos uma inversão naquilo que se pensava. Os deuses, na cultura egípcia, eles eram advindos da matéria. Aqui quem traz à existência a matéria é Deus. Há uma inversão das coisas. Nós temos as divindades que viviam em conflitos. Aqui nós não encontramos esse Deus criador de todas as coisas em conflito com o Espírito Santo, ou em conflito até mesmo com o seu Filho. De modo que nós temos aqui uma jornada teológica, doutrinária, singular para a mente daquele povo que estava saindo do Egito. Pensamos então, do verso 14 e 19, a respeito dessa criação que é para ser admirada e não adorada. Por que eu digo isso? Porque a sutileza com que as descrições que temos aqui do sol, da lua e das estrelas, ela é extraordinária. Ela é extraordinária. Ela tem que chamar a nossa atenção, e eu digo por quê. Veja, irmãos, nós temos esses luzeiros que estão sendo criados. E você não pode perder de vista que as coisas estão acontecendo a partir da perspectiva do observador, de alguém que está, teoricamente, vendo isso acontecer. Não é? Então, é assim que as coisas estão sendo descritas. E nós temos, então, esses elementos que são criados para que houvesse essa demarcação muito clara, esses períodos que eram importantes para o povo de Israel, não é? Não só a questão da criação do tempo, mas a questão do que acontece em cada tempo. E isso é muito bem estabelecido, as estações funcionando muito bem, quando uma começa e quando a outra termina. Isso é sensacional. Isso não existe por obra do acaso. Isso não existe por causa do caos. O caos não é capaz de trazer um ajustamento tão fino, tão sincronizado, tão perfeito, tão harmônico, como as estações do ano. A meteorologia nos diz claramente, no dia tal, horário tal, começa uma nova estação. E aqui então Deus coloca todos esses luzeiros no firmamento, estabelecendo-os, a fim de deixar claro esses sinais para as estações, estabelecendo um contraste com a astrologia e com os zodíacos, que era muito comum na cultura egípcia. Eles se orientavam pelo quê? O que era determinante para a vida? Esses luzeiros, que a Bíblia sequer menciona o nome, intencionalmente sequer menciona o nome de sol ou de lua. Fala apenas de um grande luzeiro para governar o dia e de um grande luzeiro para governar a noite. Quem está lendo está pensando assim, o que são esses grandes luzeiros? São o sol e são a lua, são divindades egípcias. Mas o Criador sequer dá o luxo de falar o nome delas, para deixar claro que elas não eram, que aquelas criaturas ou criações não eram distintas das demais, mas elas estavam em pé de igualdade com todas as demais criações. Assim como você tem também uma mera afirmação que Deus criou as estrelas. Agora, olha que interessante. Pesquise e verás o que era o entendimento que se tinha das estrelas naquela cultura. Elas eram determinantes para definir o futuro das pessoas, para definir o destino das pessoas. As estrelas não eram uma coisa qualquer. As estrelas tinham um papel fundamental, preponderante para a vida das pessoas.
Então, dentro dessa cultura de zodíaco, de astrologia, em que as pessoas tinham entendimento de que as estrelas existiam para definir o destino, para definir o futuro das pessoas, o nosso destino, o nosso futuro está escrito nas estrelas, conforme vocês já cantaram muito ao longo da vida de vocês. Está escrito nas estrelas, irmãos. Isso vem dessa cultura egípcia, de achar que o zodíaco, de achar que a astrologia, de achar que as estrelas exercem um papel determinante. Mas aqui Deus sequer gasta tempo de ficar dando detalhes a respeito dela. Ele simplesmente diz, ele criou as estrelas. Aí o povo olha e diz, nossa, aquilo que para nós é algo assim tão extraordinário, Deus apenas as criou. Não jogou nenhum holofote nelas. Não jogou nenhuma luz nelas, não as colocou em destaque, nada disso acontece aqui, irmãos. E é evidentemente que essas estrelas estão incluídas aqui, as galáxias, não só a nossa, mas todas. E há um detalhe interessante que eu não havia me atentado para ele. Parece que Deus criou todas as coisas a partir do planeta Terra. A Terra é formada primeiro e depois vem o resto. E eu ouvi um dia desse um cientista dizendo que a questão não é você encontrar planetas que possuem algumas substâncias, alguns elementos em que seja possível ter vida. Como aconteceu em Marte, por exemplo, um pequeno equipamento conseguiu fazer um voo de alguns metros de altura, e aí eles começaram a traçar a respeito do ar que lá existe, e uma série de outras coisas, mas aí o cientista diz, o grande desafio da humanidade é encontrar um planeta que seja igual ao planeta Terra. Não é coisa simples. O planeta Terra é singular. Ele é único. Não é? Ele é distinto de tudo que tem aí, dos trilhões que existem por aí. Então isso é maravilhoso demais. Não é? Então vejam, irmãos, com frequência os pagãos eles acreditavam que as estrelas, vejam, naquela cultura elas eram enumeradas entre os deuses. Elas eram enumeradas. E aqui nós temos esse Deus que vai dizer que não é as estrelas que governa o destino das pessoas, é o Criador. E elas estão sendo colocadas aqui apenas sendo descritas, nada de mais extraordinário é creditado a elas, são mencionadas de forma leve, passageira, discretíssima. Mas isso para aquela cultura era um contraste assim absurdo, muito grande. De modo que o foco da passagem, irmãos, está em mostrar a maneira como Deus criou e o propósito pelo qual Ele criou, Ele organiza, Ele define a passagem dos tempos de acordo com os seus propósitos, tudo funcionando de acordo com a vontade soberana de Deus, nada fora, nada obra do acaso, tudo determinado. Então, a criação, ela não existe para usurpar a glória de Deus. Os céus não querem a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, é diferente. Os céus não existem para usurpar a glória de Deus, os céus existem para proclamar a glória de Deus, é diferente. Então nós olhamos para a criação, nós nos encantamos com tanta beleza, com tanta perfeição, com tanto ajustamento, com tanta harmonia, e mesmo que a revelação não me falasse a respeito desse Deus, eu teria dificuldade em olhar e dizer que isso é obra do caos. Que é perfeito demais, irmãos. Esse planeta Terra, nessa distância tão exata do Sol, não é por acaso, nem mais longe, nem mais perto. E quem estuda os efeitos climáticos sabe o que um aumento de alguns graus, o que pode causar à vida. Então nós temos aqui essa questão, para que ficasse claro, nesse quarto dia, esses luzeiros dos céus, que a criação é para ser admirada, ela é para ser realmente, para tocar os nossos corações, para apontar que existe um Criador. Mas ela não existe para ser adorada. Nem sol, nem lua, nem as estrelas. Por isso que aquele povo precisava entender e precisava compreender que aquilo que para eles era tão determinante, Deus está apenas mencionando-as, sem jogar nenhuma luz, sem dar nenhum destaque, sem dizer que o sol é maior do que todos, ele
ele existe de uma maneira totalmente e funciona a parte de tudo que existe. Não, ele faz parte desse processo criacional de Deus, e o povo precisava entender que estes elementos, diferentes do que eles viram ao longo de toda a vida deles no Egito, eles não criaram nada, eles não mereciam adoração, porque a criação é para ser admirada, mas ela não é para ser adorada. Então nós temos aqui que Augusto Nicodemos, que disse que a criação dos luminares tinha 3 objetivos. Primeiro, que eles separassem e governassem o dia e a noite. Segundo, que eles iluminassem a terra de dia e de noite. E quem tem uma cultura assim mais raiz, não é? Do tempo das fazendas, dos sítios, e quando nós íamos na cidade, era uma benção, irmãos. Era a lua que dava ali o tom do negócio, né? Era uma coisa maravilhosa. Terceiro, que servissem de sinais para demarcações, para demarcar estações, dias e anos, e isso era importante no calendário hebreu. Dito isso, passamos para o segundo ponto, que vai nos falar a respeito de que nenhuma criatura deve ser considerada como maior do que o seu Criador. E por que eu digo isso? Porque no quinto dia nós temos os enxames da água e no céu. Mas nós temos aqui algumas informações que elas soam assim meio que assustadoras, principalmente à luz do que as pessoas entendiam, à luz da mitologia pagã daqueles dias, em que determinadas criaturas elas causavam terrores. Quem é que gosta de filme de terror aqui? Quem é que gosta mesmo? Gosta. Rafael, Leila, vou citar o nome aqui porque vocês têm que aparecer, vocês têm que ser colocados em destaque. Jogar luz nos vocês. Filme de terror. Eu tenho pavor. Pavor. O massacre da Serra Elétrica, santo Deus. Aqueles bichos assim, aqueles filmes, aqueles bichos, né? Alien versus Predador. Nossa. Tem gente que come, assim, assiste o filme comendo uma pipoca, assim, saboreando. É um negócio, de vez em quando eu assisto, irmãos, essas coisas assim também, mas eu gosto mais de outras coisas, aqueles filmes mais medievais, né? Mas, veja, havia entendimentos de criaturas que causavam pânico nas pessoas, que causavam terror às pessoas. E olha como que a Bíblia descreve aqui, veja comigo, verso 20. E disse Deus, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Não só as águas estão sendo povoadas, mas aves estão sendo criadas. E é muito maravilhoso, porque o texto diz, e assim Deus criou. Não é? Ele dá uma ordem e a coisa acontece. Assim Deus criou, presta atenção, as criaturas? Não. O que está aí? As grandes criaturas, marinhas, e todos os seres vivos que movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou. É a primeira vez que aparece essa expressão, abençoar, não é? Ela vai aparecer outras vezes, mas aqui é a primeira vez. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multiplicam as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. Veja, irmãos, nós temos aqui esses enxames na água e no céu. Deus não apenas criou, mas Deus também, ele abençoou. E essa é a primeira vez que esse termo ele vai aparecer na Bíblia. No quinto dia nós temos a criação de todos os animais marinhos. Animais marinhos diferem dos peixes e dos répteis. Na mitologia antiga, esses animais marinhos, conhecidos como dragões marinhos, eram vistos pelos pagãos como rivais dos deuses criadores. Então havia este entendimento. E você pode conferir isso, por exemplo, lendo Salmo 74, 13, Isaías 27, verso 1, Isaías 51, verso 9, Jeremias 51, 34. Vai dar algumas informações, bem como Jó 3:8, Salmo 89, 9, 10 e assim por diante. Há várias referências fazendo alusão
a essas criaturas que destoavam dos demais, não é? E esse entendimento pagão, ele foi subvertido, de modo que o lado bom da criação, ele é agora enfatizado. Agora veja, tais criaturas que dentro daquela mitologia causava pavor às pessoas, Deus está dizendo, não, elas não são maiores do que eu, elas são criadas por mim, elas estão debaixo do meu poder, elas estão debaixo da minha autoridade, por maior que elas sejam, por mais poderes que elas tenham, mas elas foram criadas, isso significa dizer que elas não devem ser consideradas maiores do que eu, vocês não têm que temê-las, vocês têm que temer unicamente a mim. Você quer ver um detalhe interessante? Isso não era algo fácil para o povo, não. Você lembra quando o povo foi espiar a terra de Canaã? Eles olharam para os homens da terra e disseram, a terra é boa, mas os caras são grandes demais, velho. Não dá não. Nós somos igual gafanhotos, frágeis demais. Então, irmãos, olha como que nós, às vezes, achamos que algumas coisas são, não é? Por isso que quando o Davi vai enfrentar o Golias, não é uma questão, isso é uma questão teológica. Porque na nossa vida nós podemos temer a criatura e não temer o Criador ou temer a criação mais do que o Criador. Nós podemos atribuir a algumas coisas mais poderes do que ao Criador. E aqui então, eu penso que há essa comunicação. Um comentarista diz o seguinte, que a poesia veterotestamentária, ela faz alusão aos povos, aos pavorosos dragões marinhos da mitologia pagã, que eram rivais dos deuses criadores. O Leviatã, que estabelecia aí um duelo com o Baal, com o Deus da fertilidade. Os poetas hebreus, eles adotam uma imagem aqui pagã, não porém a teologia pagã, de modo que esses monstros primevos que simbolizam a rebelião nos mitos do Antigo Oriente Próximo, são aqui descritos, irmãos, como meramente uns poucos dentre as muitas criaturas de Deus, dependendo de Deus e, por fim, servindo a Deus. Eu acho isso sensacional. Eu que cresci tendo medo de escuro, porque eu achava que escuro tinha fantasma, tinha assombração, e as pessoas gostavam de contar aquelas histórias horripilantes, da mula sem cabeça, de não sei mais o quê, não é? E nós tínhamos, lá na cidade em que eu morava, nós tínhamos a senhorinha, e ela vivia se rastejando assim pelas ruas, e nós crianças morríamos de medo só de ver aquela mulher, porque nós achávamos que ela tinha um negócio assim diferente. Então a gente cresce ouvindo essas coisas que vão causando temor, que vão causando medo a nós, e aqui Deus está descrevendo essas criaturas que são distintas, que são poderosas da perspectiva da criação, mas veja, elas existem e foram criadas para servir a Deus. Para servir a Deus. E Deus abençoa. E essa palavra, ela traz a ideia de planificação, dando todas as condições, potencializando a vida para que ela possa vencer a despeito de todas as adversidades e dificuldades. Deus abençoa as criaturas para a procriação, a despeito da morte. E vai dizer, e sejam frutíferos, ou seja, as aves, os peixes, que governam em suas esferas, e eles assim o fazem por meio da multiplicação. E depois Deus vai atribuir isso ao homem também. Terceira coisa, irmãos, para tentar ser breve. Nenhuma criatura pode existir à parte do Criador. Agora nós temos o sexto dia, e as condições agora elas estão plenas para que o homem surja. Verso 24 a 31 diz assim: E disse Deus que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie. Animais domésticos. Conhecemos vários deles, né? Seu cachorrinho, o cavalinho, o pôneizinho. O gato não é mencionado não, irmão. Porque o gato era uma divindade pagã. Não é à toa, não é por acaso que o gato não está mencionado aqui. O bicho era felino. Não é? Mas é verdade mesmo, não estou brincando não. Então olha só. Os animais domésticos, que podem ser, e trabalhar, e existir, e ser domesticados, ficar na nossa casa, não dormir na sua cama,
no seu travesseiro. Os animais que rastejam e os animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu, e Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos. Agora a coisa que sai do impessoal, porque até o verso 25 nós temos, e Deus disse, né? Agora nós temos uma questão mais pessoal. No verso 26, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitam-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre tudo que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que tenho dado todas as aves que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso servirá de alimento. E isso é um detalhe interessante, né, irmãos? Porque o homem, antes da queda, ele parece que era de hábitos vegetarianos. A carne ela vai surgir depois lá, no pacto com Noé. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra e que há fôlego de vida, e toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom, houve tarde de manhã, no sexto dia. Tem muita informação aqui, tentar sintetizar isso vai ser desafiador, mas vamos lá. Então, nós temos aqui, do verso 24 em diante, esses seres domésticos, sujeitos à domesticação. Nós temos os répteis, e aqui você pode incluir crocodilos, largatos, insetos, não é? E por aí vai. Temos esses seres selváticos, e talvez seja aqui que nós temos a criação dos dinossauros e coisas dessa natureza, tá certo? Nesse dia. Então, nesse sexto dia foram criados todas essas criaturas terrestres, e possivelmente estão incluídos aqui os dinossauros também. Os fósseis estão aí para dizer, eles existiram, eles são reais, e contra fatos não tem argumento, irmão. Estão lá para dizer, são criaturas que um dia existiram mesmo, e possivelmente foram criados nesse dia. E detalhe, que deve chamar a nossa atenção. Deixa eu ver aqui onde que está. Verso 24, passou assim desapercebido. O que foi feito do pó da terra? Só o homem? Não. Essas criaturas também são feitas do pó da terra. Olha o que diz o verso 24. E disse Deus que a terra produza seres vivos. Seres vivos. Então, não é apenas o homem que é feito do pó da terra. E eu vi uma imagem, um vídeo essa semana, daquele cantor, o MC, que faleceu aí com problema do coração. Marcinho? Acho que é isso. E aí ele morreu, 45 anos, foi cremado, e o irmão dele foi jogar as cinzas dele lá em Búzios. E vendo aquelas cinzas assim voando, irmãos, eu pensei, que somos nós? Não é isso? Cinzas. Uma imagem assim chocante para mostrar aquilo que de fato somos. Mas veja, irmãos, não foi apenas o homem que foi feito do pó da terra. Deus ordenou que da terra também fosse feito estes animais. Tá certo? Eles também foram feitos do pó da terra. O homem distingue dos demais animais porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas você não pode deixar de destacar isso aqui, vendo da terra produzindo não só a vegetação, mas essas criaturas também. Então, continuando aqui, veja, há um detalhe interessante, irmãos. Nós temos uma ausência da bênção nos animais terrestres. A bênção está nos animais marinhos, não nos animais terrestres. Há uma intencionalidade também por parte do Senhor Deus, né? Porque, veja,
eles não podem exercer domínio sobre a humanidade que é abençoada para governá-los. Peixes e as aves recebem a bênção pelo fato deles habitarem em esferas diferentes, não constituindo assim uma ameaça às pessoas, não é? Então, se Deus concede algo assim a essas criaturas terrestres, a vida na Terra seria um negócio complicado. Nós estaríamos competindo com criaturas extremamente poderosas. Como domesticar essas criaturas? Não é verdade? Imagine se de repente os dinossauros recebem a bênção da multiplicação e de povoar tudo. Acabou, irmãos, não tem como ter vida. Nós já tememos o Rei Leão, que já é um negócio assustador para nós, não é? E olha que ele não é nem lá essas coisas todas aí. Agora você imagina essas outras criaturas, então elas não recebem a bênção para povoar, para encher, porque senão como ficaria o homem nessa habitação ou nesse habitat? Então não poderia, por isso que eles não recebem a bênção. No mar não, deixa eles quietinhos lá, aquelas baleias, aquelas gigantescas, né? E que tem visitado aí o nosso litoral, as Jumanges, não é isso? É esse o nome? Jubarte. Isso aí. É isso aí. Jumanji é o filme, né? Vocês estão ligados, hein, gente? Vamos lá, Jumanji é boa, rapaz. Que é isso? Que viagem. Mas vamos lá. Então, olha só, irmãos. Façamos o homem. Até este momento, tivemos um haja, que é impessoal. E ele é substituído pelo façamos, é pessoal. Somente na criação da humanidade nós temos o anúncio da intenção divina. Percebemos neste ato a colocação da humanidade numa relação de proximidade com Deus. Isso é intencional. O homem foi criado com características morais e espirituais que refletem o caráter de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus maravilhoso. O homem, então, deveria refletir isso. Por isso que esse façamos o homem, embora aqui no plural ele traz alguns debates, seria aqui um prenúncio de um acordo feito entre a Trindade? Estaria Deus dizendo isso diante dos anjos que já existiam? Diante dos anjos não faz sentido ele falar para os anjos, façamos, porque anjo não poderia ser feito à imagem e semelhança de Deus, não é? De modo que é um plural de majestade, pode ser também, mas é interessante que a gente vai ver o uso dessa expressão aparecendo também lá em Gênesis capítulo 11, né, quando Deus vai dizer que o homem se tornou também, vamos para ver o que eles estão fazendo. Nós temos também uma informação de uma expressão semelhante a essa. Deixe-me ver aqui, em Gênesis, eu acho que capítulo 3, eis que o homem se tornou como um de nós. Então, possivelmente nós temos aqui algo que vai construindo aquilo que para nós é defendido e entendido como sendo a Trindade, tendo em vista que a figura do Espírito Santo ela já foi nomeada lá no começo do capítulo, não é? Então, vejamos algumas coisas a respeito desse façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Embora imagem e semelhança para alguns seja entendido como sinônimas, outros já entendem que elas podem ser vistas como também um acrescentando informação a outro. O termo semelhança é usado para distinguir claramente Deus dos seres humanos, de modo que, vamos falar depois sobre essa imagem, que ela é uma informação muito importante, né? Essa afirmação, irmãos, é usada unicamente para os seres humanos, separando-os das demais criaturas. As demais criaturas, elas são criadas segundo as suas espécies, a humanidade é feita à imagem de Deus. Agora, presta atenção, por que aparece o termo imagem aqui? Porque, veja, você não pode perder de vista o contexto pagão que as pessoas tinham. O que era uma imagem para quem estava saindo do Egito? O que ela traduzia? O que ela refletia? Então veja, no mundo antigo, um rei, ele poderia colocar imagens de si mesmo,
Ele poderia colocar estátuas em províncias distantes, e estas imagens, ela tinha o objetivo de dizer que aquele território era domínio do rei. Ele estava dominado. Ele pertence a alguém. Tem um governante. Tem alguém que é dono disso aqui. E essas províncias, onde essas imagens eram colocadas, elas tinham como o objetivo de dizer que estavam e existiam debaixo do domínio de uma realeza. Agora veja bem, Deus fez os seres humanos à sua imagem e os colocou onde? Sobre a terra. O que está sendo comunicado aqui? O que está sendo ensinado aqui? Que mensagem é essa? A mensagem é que o mundo, irmãos, em que vivemos, ele é domínio de quem? Quem é que está dominando? Quem? É Deus. No mundo pagão, ou na cultura pagã, o rei mandava colocar uma estátua. Quando ele colocava a estátua de si mesmo, ele estava dizendo, isso está debaixo da minha autoridade. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e coloca esse homem onde? Sobre a terra. O que ele está dizendo? Quem é que está dominando? É ele. E está dominando onde? Em toda a terra. Onde houver uma figura humana, existe uma mensagem divina dizendo Deus está dominando. Quem domina não é Satanás. Quem manda não é Satanás. É o Salmo 24, se eu não me engano, que diz ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Não é o I e nem o Yang. Tem gente que acha que quando Adão pecou, Deus deu uma procuração para Satanás dizendo, perdi o domínio, é tudo seu. Aí o diabo chegou e disse assim, é tudo meu, e o que nós fizemos? Acreditamos na mentira do cara. Achamos que é tudo do diabo. E que Deus agora está tentando reconquistar o território perdido. E a igreja existe para poder se levantar contra essas hostes do mal. Vamos saquear o inferno e aquela coisa toda. Vamos esvaziar o inferno e vamos encher a terra. Porque a terra é do Satanás e Deus tem que... Veja, irmãos, que coisa interessante. Deus fez os seres humanos à sua imagem, colocou sobre a terra. Ele está dizendo que nesse mundo em que vivemos, ele é domínio de Deus, ele é o reino de Deus. Porque onde há um homem, a imagem e semelhança de Deus, essa mensagem está sendo comunicada, mesmo o homem debaixo do pecado. Vejam, irmãos, essa mensagem era bem diferente daquele épico babilônico da criação, chamado de Emuna Elish. O que ele dizia? Esse épico da Babilônia. Que retrata os humanos, ou seres humanos, como escravos dos deuses. Gênesis 1 diz que fomos criados à imagem de Deus. Ou seja, nós somos representantes de Deus neste mundo. E como a imagem de Deus, nós podemos administrar esse reino a seu favor. Nós recebemos um mandato cultural. Nós temos responsabilidades. Nós somos os vice-regentes do rei. Deus deu essa atribuição ao homem. Em algumas culturas do Antigo Oriente, o rei humano era considerado a imagem de uma divindade e ele governava em nome dessa divindade. Walter Kaiser, que é um comentarista, ele disse o seguinte, que o termo imagem nos ensina algumas verdades. Primeiro, que o ser humano é uma unidade psicossomática. Segundo, uma imagem funciona para expressar, não para descrever. Né? A humanidade é uma representação fiel e adequada. Deus criou o homem com ouvidos. Achei isso muito lindo, irmãos. Deus criou o homem com ouvidos a fim de mostrar que ele é um Deus que ouve. Salmo 115 diz que os ídolos têm boca e não falam, têm nariz e não cheiram, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Deus não. Deus criou o homem com audição e está dizendo para você, ei, olha aqui para mim, eu te escuto, viu? Você pode falar comigo. Eu tenho ouvidos para ouvir você. Isso é lindo, irmãos, na criação. E mais, ele pode ouvir o clamor dos aflitos. Deus criou o homem com olhos, a fim de mostrar para esse homem que ele é aquele que também vê a nossa situação.
Isso é maravilhoso, irmãos. Leia o Salmo 94, verso 9. Ele diz assim: será que quem fez o ouvido não ouve? Será que aquele que formou o olho não vê? Terceira coisa, uma imagem possui a vida do ser representado. Ela não é autossuficiente, autoexistente, ela é totalmente dependente. Quarto, uma imagem representa a presença daquele que é representado. O que é um cristão? Um cristão é um pequeno Cristo. A gente tem que levar esse nome a sério, irmãos. Está meio banalizado falar que é cristão aí, né? Mas ser cristão é um negócio muito sério. Quinta coisa. Veja, uma imagem representa a presença daquele que é representado. Tanto no Egito, como na Babilônia e em Canaã, os reis, os soberanos, os faraós eram vistos como representantes de Deus na terra. E somente o rei, o soberano, o faraó, era considerado filho de Deus. A Bíblia está dizendo que todos os homens são criados à imagem e semelhança de Deus e todos eles são representantes de Deus sobre a terra. Esse negócio é tão sério, irmãos, que quando a gente vê pessoas hoje dizendo ter superpoderes, que são distintos quase que do resto da criação, é pastor que não quer ser mais pastor, ele quer ser apóstolo, ele quer ser patriarca, ele quer ser querubim, ele quer ser, sabe? Essa ideia da gente transferir para a criatura o poder que ela não tem. Os faraós pensavam assim, eles eram divindades naquela cultura. Por último, uma imagem, irmãos, aqui a ideia inseparável da noção de servir como representante, a imagem funciona como um governante no lugar da divindade. Por isso que Deus coloca o homem dizendo: eu vou exercer o meu governo através de vocês. Onde houver o homem, ali está uma mensagem de Deus governando através desse ser. Quem está no controle é Deus. Quem está no governo é o Senhor. Eu tinha outras coisas para dizer aqui, mas eu preciso terminar. E a Bíblia vai dizer que Deus os abençoou, e esta palavra, ela denota tudo o que robustece a fertilidade do gênero humano, e a este assiste para executar o seu domínio. Esta bênção capacita a humanidade a efetuar o seu duplo destino. Primeiro, a multiplicação, ela está aqui, e segundo, o governo a despeito de todos os inimigos que haveriam de se levantar. De modo que quando Deus criou pessoas à sua imagem, Ele lhes concedeu autoridade para governar sobre a terra, como seus vices-regentes. Homem e mulher foram criados para espelhar e refletir o caráter de Deus. Agora, presta atenção, homem e mulher. Nós temos aqui a criação da raça humana. Quem é a imagem de Deus não é apenas o homem, a mulher está sendo colocada aqui, depois mais à frente vai ter mais detalhes, para mostrar, irmãos, esta igualdade criacional, com papéis distintos, mas iguais diante do Criador. A mulher não está numa posição de inferioridade, nunca teve na criação, isso foi resultado do pecado que a colocou numa condição de subserviência, de humilhação. No nosso entendimento, mas à luz de Deus, e o Novo Testamento vai falar muito a respeito desse lugar das mulheres no projeto de Deus, no propósito de Deus, como é desde o começo da criação. Macho e fêmea, homem e mulher iguais diante de Deus, mas biologicamente distintos. E aqui a gente poderia desenvolver aquilo que está no debate hoje sobre a questão da ideologia de gênero. O que é que define as coisas? É o que eu sinto, é como eu me vejo, é como eu me percebo. Eu me deixo levar por estes sentimentos, por mais digladiadores, confusos que possam ser, mas a Bíblia vai dizer que o que define o gênero é a biologia, macho e fêmea. Macho e fêmea. Então, mas não tem tempo para a gente falar sobre isso, mas está aqui. Não é feita a imagem de Deus, homem e mulher possuem a responsabilidade de dominar o mundo. Veja, irmãos, homem e mulher com essa responsabilidade. Deus deu todas as ervas que dão semente, de modo que no começo da criação o homem era vegetariano, e a ordem de comer carne vai surgir lá em Gênesis 9, verso de número 3. Caminhando aqui para terminar, irmãos, nos mitos da Mesopotâmia, presta atenção à cultura pagã daqueles dias. As pessoas haviam sido criadas
para prover alimento para os seus deuses. Era assim que funcionava. Só que aqui a ordem é invertida. Aqui é Deus quem cria alimento para o ser humano. E a Bíblia termina dizendo: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Detalhe: onde surgiu a queda de Satanás? Depois do sexto dia. Até então é tudo muito bom. Não tem rebelião no céu. Não pode ter queda de Satanás. Ele vai surgir depois disso. Porque até aqui está tudo perfeito. Tá certo? É tudo muito bom. Então, se a gente for pensar em termos assim, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas se Deus está dizendo que era tudo muito bom, Satanás, então até aqui era um anjo, está lá glorificando, tudo certo. A partir daqui a coisa desanda. Irmãos, eu preciso, com algumas aplicações aqui, vou tentar ser bem breve. Algumas aplicações para nós. Primeiro, esse texto nos convida a pensar a respeito de quem nós adoramos. Nós adoramos, irmãos, o Criador de todas as coisas. Faltou colocar ali o Criador com C maiúsculo, porque é isso mesmo, Criador de todas as coisas. Esse texto nos convida a pensar a respeito da pessoa a quem nós adoramos e por que nós adoramos. Então, pense no seu relacionamento com esse Deus. Você foi criado para relacionar-se com Deus. Você foi criado para desfrutar da intimidade com Deus. Ou nós fomos criados, né? Nós fomos criados para isso. Uma segunda coisa, irmãos, tenhamos admiração pela a criação. E acho que foi Joel Bick que escreveu, dizendo o seguinte, na sua Bíblia, Herança de Fé Reformada: se um computador observasse 10 milhões de estrelas por segundo, ele levaria 63 milhões de anos para contar todas elas. Eu fiquei assim até meio perdido nesse negócio aqui, porque é coisa demais. Será que é isso mesmo? De modo que Deus fez tudo por meio da sua palavra e Ele sustenta tudo por meio da sua palavra. Irmãos, olhemos para essa criação de Deus, nos encantemos com ela, mas entendamos o seguinte: que maravilha fez o Criador de todas as coisas. Os céus de fato proclamam a glória de Deus, elas apontam para esse Deus perfeito, esse Deus todo-poderoso, majestoso, que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Mas eu queria que você se admirasse também por uma outra coisa, pela revelação de Deus. Irmãos, o capítulo 1, por 10 vezes, disse Deus. E disse Deus. E nós hoje, irmãos, às vezes somos tentados a olhar para aquilo que Deus diz e não nos encantar tanto com a palavra de Deus. Não faça isso. Ame a sua palavra. Deleite-se nela. Leia o Salmo 119, você vai ter ali quase 200 versículos falando sobre a palavra de Deus e quão preciosa, poderosa, majestosa, deleitosa ela é. Eu vou antecipar aqui alguma coisa que vai vir mais à frente, mas eu quero também desafiar você a ter admiração pela geração e criação de filhos. Estamos nos tornando uma geração de covardes. Estamos nos tornando uma geração de medrosos. Estamos nos tornando uma geração que tem medo de casar, que tem medo de ter filho, que tem medo de tudo nessa vida. Isso não é de Deus. Essa conversa, o mundo é difícil. Em nome de Jesus, repreende isso, irmão. Para com essa conversa. Isso é idolatria do seu coração. Quer ter vida boa demais. Não quer gastar dinheiro com o filho? Gasta com o animal. Gasta com viagem, gasta com lazer, gasta com roupa, gasta com celular, gasta com carro, gasta com tudo. E aqui é bronca mesmo. É bronca, porque nós estamos nos tornando uma sociedade de covarde. Você que é pai, fica colocando minhoca na cabeça do seu filho. Que casamento, não sei o quê, que ter filho nesses dias. Não tem filho não. Os muçulmanos estão vindo aí com 10 de média cada um. E eles vão dominar esse planeta Terra porque nós, ocidentais, não queremos ter filhos. Queremos ter diplomas, queremos ter dinheiro, queremos ter vida boa, queremos ter prazer, queremos ter lazer, mas não queremos reproduzir. Isso é pecado, irmão. Você não é obrigado, presta atenção. Não estou dizendo aqui que você é obrigado a ter filho. Você tem que tratar a motivação do seu coração. Por que você não quer ter? Esse é o ponto. Por que você não quer ter? Ah, pastor, aquela conversa assim, que lugar que come 1, come 10, foi em outro tempo. Eu concordo, irmão. Passou de 4 filhos, o carro muda. Até o carro não ajuda nós, né? Porque a maioria é tudo carrinho, os carrinhos estão ficando cada vez iguais aos apartamentos. 30 metros, 20 metros,
15 metros, não sei o que nós vamos arrumar. Daqui a pouco nós vamos morar onde? E o metro quadrado ficando cada vez mais caro. Os carros lá desse jeito, os compactos. É a sardinha na lata. Não é assim? Mas, irmãos, sejam mais crentes, gente. Sejam mais dependentes de Deus. Ah, pastor, o senhor está dizendo que não pode ter planejamento? Eu falei isso aqui? Eu te falei isso aqui? Te falei isso não. Eu te falei da motivação do nosso coração. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sabe o que falou um dia desse? Eu já fui casado, mas eu descobri que namorar é melhor do que casar. E eu que gostava tanto do cara, rapaz, olha. Namorar é bom demais, é tão bom que o cara quer prolongar o negócio e casa. Gostou dessa aí ou não? Vamos lá. Ou você está nessa do Zema também, que namorar é melhor do que casar. Sem responsabilidade, sem compromisso, sem deixar para se unir, sem ter que negar a si mesmo, sem ter que pagar conta, viver na casa dos pais 30, 40, 50 anos, 60 anos de idade. Nós precisamos abraçar um pouco a cultura americana, viu, irmãos? 18 anos, some daqui, filho. Some daqui. Deixa eu viver mais a sua mãe. Agora não, a gente quer que o menino fique ali 50 anos. Ai, meu bebê. Ai, o ninho vazio. Ai, Jesus. Que geração nós estamos tornando, irmãos? Para pensar. Que geração é essa, irmão? Que o menino não pode crescer, que o menino não pode casar, que o menino não pode ir embora. Se casar tem que ficar perto, tem que morar no quintal, tem que morar em cima, tem que morar embaixo. Ele vai, eu vou junto com ele. Aí se você está dizendo, nossa, que pastor desnaturado. Ele vai ver quando a filha dele casar. Eu vou sofrer, eu vou chorar, irmão. Mas eu vou falar para o cara, você trata bem, vou falar para o cara, você trata esse cara bem, para você não ter que voltar para casa. E vou orar, Senhor, dá sustância o cara. Para cuidar, Senhor. Porque senão vai voltar e vai trazer os agregados. Ué, mas não é assim, irmão. Não é assim, é tenso. E o sermão que não acaba, como é que faz? Vamos lá. Geração de filhos. Eu quero terminar aqui com duas coisas. Outra, admiração pela produção. Irmãos, o trabalho é bênção de Deus. Alguém chegou para nós e falou assim, que o happy hour é na sexta-feira. É o Satanás que falou isso. O happy hour é na sexta-feira? 5 horas da tarde? Segunda-feira chega o crente que cantou no louvor, só para pegar aqui, o que pregou também. Chega lá no trabalho arrastando. Ô, vida miserável. O cara leva 2 horas para cair a ficha e ele começar a produzir alguma coisa. O cara já chega reclamando, já chega murmurando, já chega lamentando. Irmãos, trabalho não é consequência do pecado, trabalho é bênção de Deus. Deus criou o homem para produzir, Deus criou o homem para dominar, Deus criou o homem e disse a ele, você tem a responsabilidade de explorar todas as potencialidades da terra, desenvolver ciência, tecnologia, fazer tudo, sem destruir, mas preservando. Irmãos, devemos mudar a nossa maneira de entender o nosso conceito de trabalho, que foi também importado, que trouxe a ideia de tortura, que trouxe a ideia de sofrimento. Trabalho é bênção de Deus, irmão. Não é maldição. Vira a chave, não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com a motivação com que você faz as coisas. Você serve a Deus. Não é o seu chefe, não é o cara que está lá, não é aquela mulher. Você tem uma consciência de nobreza, de realeza. Você é um ser à imagem e semelhança de Deus. Faça bem feito. Seja a imagem de Deus. Deveríamos ser os melhores profissionais do planeta. Os melhores. As empresas deveriam estar dizendo, eu quero os crentes. Esse povo é bruto. Agora tem empresa que diz, é crente? Quer não. Problemático. Nós precisamos mudar, irmãos. Eu termino dizendo que nós somos chamados a adorar esse Deus, não apenas pela criação, mas pela salvação. Irmãos, devemos nos encantar ainda mais com isso. A criação é algo extraordinário. Mas saber que nós não temos apenas um grande Criador, mas saber que nós temos um grande Salvador, que é Cristo. É por isso, irmãos, se isso não encher o nosso coração de louvor e adoração, que mais? Você pode ficar de pé para nós terminar?
Irmãos, o nosso Salvador, Deus fez tudo o que fez por intermédio de Jesus Cristo. E nós somos convidados a pensar nessas verdades, nessas maravilhas. Somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa nos visitar com poder, com graça. Oramos pela transformação dos nossos corações, para que sejamos adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, o Deus tão maravilhoso, majestoso, um Deus tão grande, mas apesar dessa glória que tens, o Senhor se importa com a gente. Louvado seja o teu santo nome. Dá-nos não só o entendimento, Senhor, mas dá-nos a bênção de sermos e vivermos de maneira diferente. Embora numa sociedade com valores culturais antagônicos, tão divergentes daquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra, dá-nos a bênção de perseverar na tua palavra, que sejamos santificados por ela, que sejamos transformados por ela, a imagem de Jesus a cada dia, a nossa oração. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.